Boa tarde. Hoje são dia 16 de setembro de 2024. Estou a falar de Portugal continental e hoje vamos estudar o episódio 70 do Livro dos Espíritos. Mas antes, quero pedir ao nosso irmão maior, nosso guia espiritual, Jesus, Cristo deste planeta que habitamos, aos nossos guias, ao mentor deste trabalho e a todos os bons espíritos que nos possam assistir para que tenhamos paz, harmonia e entendimento neste estudo do episódio 70 do Livro dos Espíritos. Obrigado, Jesus, e fique connosco, agora e sempre. E que assim seja. Obrigado, e vamos então dar início ao estudo do episódio 70. Estamos no capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Os espíritos durante os combates é o tema que estamos a estudar e hoje vamos começar com a pergunta 548. Allan Kardec questiona: o espírito que, como espectador, assiste calmamente a um combate, observa o ato de separar-se a alma do corpo? Como é que esse fenómeno se apresenta à observação? E a resposta dos espíritos superiores é a seguinte: raras são as mortes verdadeiramente instantâneas. Na maioria dos casos, o espírito cujo corpo acaba de ser mortalmente ferido não tem consciência imediata desse facto. Somente quando ele começa a reconhecer a nova condição que se acha é que os assistentes podem distingui-lo a mover-se ao lado do cadáver. Parece isso tão natural que nenhum efeito desagradável lhe causa a vista do corpo morto. Tendo-se a vida toda concentrada no espírito, só ele prende a atenção dos outros. É com ele que estes conversam, ou ele é que fazem determinações. Então, nesta pergunta 548 falamos de um espectador, não é? Porque ao fim e ao cabo a pergunta e a resposta levam-me a pensar nisso. Vamos lá ver. O espírito, depois de uma morte violenta na batalha, fica como espectador. É aquilo que nos estão a dizer os espíritos, assistindo aos seus irmãos matando e morrendo nas lutas. E nesta agressão de uns para com os outros, pode voltar à sua consciência no bem e ver a inutilidade das destruições aí verificadas, como que aflorando-lhe o arrependimento espiritual, mesmo em que o Cristo começa a tomar o seu coração de sensibilidade e nasce nos seus sentimentos um novo homem. Para que tanto os benfeitores espirituais estão ali, procurando meios separar o corpo espiritual do físico, libertando assim a alma de maiores sofrimentos, não é? Pelo desrespeito ao corpo que lhe serviu de instrumento para a vida na Terra. Pois o recém-reencarnado, ao observar a carnificina, sofre o impacto da realidade e as bênçãos de Deus penetram o seu coração. E dizendo que basta de alimentar as trevas, que venha para a luz na formação de outra existência, que é a oportunidade para a revisão de tudo o que fez de mal e para fazer somente o bem. É o que nos acontece nas sucessivas reencarnações. Não, talvez por situações assim idênticas, mas por outras. A consciência do arrependimento cresce e também há muitos que pedem, quando preparados para trabalhar no meio das guerras para ajudar os seus irmãos que ainda dormem pela ação ignorante espiritual. No amanhã, que eu acho que não está muito longe.
Cinemas e televisão mostrarão a realidade. Quem sabe por aparelhos especializados o que se passa com os desencarnados depois da batalha, para mostrar aos homens o maior sofrimento que ocorre com a alma em plena luta, onde o ódio envolve e modifica todos os pensamentos, alertando para os encarnados e, em muitos casos, aos desencarnados, o que se passa com o homem embrutecido na carne e fora dela que ainda não descobriu o amor. Estas lições, em nome daquele que é a nossa luz, é para como que nos ensinar e manciar os seres que se vestem de carne como nós e que se esqueceram da vida espiritual para compreendermos a vida nos fluidos grosseiros é passageira. Que vejam o que estão fazendo dela. Devemos lembrar-nos, pelo menos para início do perdão, a força poderosa que tem ambiente favorável à fraternidade. Recordemos outro pensamento de Cristo, para todos da boa vontade. Se, porém, não perdoares aos homens suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Está escrito em Mateus. O Deus Todo-Poderoso que se encontra na tua consciência irá-te cobrar de acordo com procedes. Não devemos brincar com a justiça. A lei é a lei em todo lugar. As sementes nascem de acordo com a semeadura. Não sejamos somente como espectadores dos acontecimentos, sem tirar dos factos lições que nos possam educar e nos possam instruir. A boca não precisa anunciar o que nós possuímos. Nós devemos irradiar as virtudes. Isso é que é dar com uma mão sem que a outra a veja. E agora vamos entrar no tema pactos. E a pergunta 549 é a seguinte: algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? Olhem bem esta resposta dos espíritos superiores. É clara. Não há pactos. Há, porém, naturezas mais que simpatizam com os maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como há de desfazê-los? Chamas então por espíritos inferiores que, como tu, só querem fazer o mal e que para te ajudarem exigem também que os sirvas em seus maus desígnios. Mas não se seque que o teu vizinho não possa livrar-se deles por meio da conjuntura oposta e pela ação da vontade. Aquele que intenta praticar uma ação má pelo simples facto de alimentar essa intenção chama em seu auxílio maus espíritos, aos que fica então obrigados a servir, porque dele também precisam esses espíritos para o mal que queiram fazer. Nisto é que consiste o pacto. Kardec faz aqui um pequeno comentário que eu vou ler sobre esta pergunta 549. O facto do homem ficar às vezes na dependência dos espíritos inferiores nasce de se entregar aos maus pensamentos que estes sugerem e não pela estipulação qualquer que eles faça. O pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria representativa da simpatia existente entre um indivíduo de natureza má e os espíritos inferiores. Pois então, aqui, com esta pergunta, da forma como foi posta por Allan Kardec, a resposta dos espíritos a este comentário de Allan Kardec, eu acho que temos aqui um pacto diferente, não é? É que entre nós, homens, existem pactos. Onde aparecem contratos assinados para que se possa cumprir aquilo que é prometido. Entre os espíritos, em relação aos homens de má conduta, o pacto é diferente. É uma união de ideias, é uma união de sintonia, de harmonia, digamos, entre estes espíritos que só têm má natureza.
Se queremos fazer mal a alguém, é só fixar-nos nestes pensamentos. Logo aparecerão os espíritos com as mesmas ideias, que por vezes não gostam dos que deverão ser atingidos. Os papéis são os sentimentos e as letras. O desejo somente existe entre os espíritos carregados de paixões inferiores, preocupados somente com vingança e maldade. Há pessoas desse teor espiritual. Às pessoas desse teor espiritual aconselha-se para o que diz Mateus no capítulo 4, versículo 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E com esta pequena frase, Jesus pediu ao Senhor, ao Espírito, pediu o Senhor, aliás, aos espíritos de maus sentimentos, para se arrependerem e não praticarem mais actos indignos, que logo chegaria para eles os reinos dos céus, porque o representante desse reino estava na terra para escolher as suas ovelhas. Ele era o pastor de toda a humanidade. E agora é hora de fazermos os nossos pactos com o bem. Através das nossas vidas, sermos honestos e sinceros aos ensinamentos do Mestre. Quando em tribulações devemos orar, pedindo a Jesus que nos inspire para fazer melhor. O facto de o homem ficar na dependência dos espíritos inferiores se concretiza somente pelos seus pensamentos. O modo pelo qual vive a criatura atrai entidades da mesma natureza. Porque se nós queremos espíritos bons na nossa companhia, temos que pensar diferente. Mudar as nossas atitudes para o bem comum. Pautar a nossa vida no amor. Sendo que Deus esteja primeiro a receber a nossa atenção amorosa. Não existe no mundo da matéria nada que afaste espíritos maus das pessoas, a não ser o seu modo de vida. Pois, repito, se queremos espíritos de luz a nos inspirar-nos, basta vivermos na luz. Os espíritos dotados de paixões inferiores procuram os homens dos mesmos sentimentos e aí se encontra o pacto por analogia de sentimentos. A doutrina dos espíritos vem-nos ensinar a fazer mudanças na moral e cada vez mais crescer nas virtudes. Desta forma, somente os espíritos de elevados sentimentos são capazes de acompanhar a criatura e fazê-la feliz. Quando desejamos o mal para tal ou qual pessoa, se esta não se encontra na faixa do mal, esse mal não chega ao seu ambiente. Ele é desviado para lugares onde se encontra sintonia, ou então para quem o desejou e com mais intensidade. Quando o pensamento sai para o seu destino, tem a força de atração dos seus iguais e vai-se avolumando. Por lei ele volta sempre para onde nasceu. Quem deseja o mal é sempre visitado por ele. E aquele que semeia o bem ganha por isso, porque a lei é a mesma. Aqueles que chamam espíritos maus pelas suas ideias, persistindo em fazer um mal a outros, atraem com isso maus espíritos que ficam seus amigos e passam a ser devedores desse espírito, podendo ser cobrados a qualquer momento. Ter amigos no mal, a razão nos informa que isso não é bom. Somente o amor constrói. Todos os homens sabem disso, só faltando que todos eles passem a viver o amor. Porque somente a vivência nos livra de todos os ataques. E continuando sobre o tema pactos, temos a pergunta 550. Qual o objetivo das lendas fantásticas em que figuram indivíduos que teriam vendido as suas almas a Satanás para obterem certos favores? E a resposta é a seguinte. Todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral. O vosso erro, respondem os espíritos, consiste em tomá-los ao pé da letra.
E se que te referes a uma alegoria? Não se pode explicar desta maneira. Aqueles que chamam em seu auxílio os espíritos para obter riquezas ou para qualquer favor, rebela-se contra a providência. Renuncia à missão que sofreu e às provas que cumpre suportar neste mundo. Sofrerá na vida futuras consequências deste ato. Não quer dizer que a alma fique para sempre condenada à desgraça, mas desde que, em lugar de se desprender da matéria, nela cabe, cada vez mais, se enterra mais. Não terá, no mundo dos espíritos, a satisfação de que haja gozado na terra, até que tenha resgatado a sua falta por meio de novas provas, talvez maiores e mais penosas. Coloca-se por amor dos gozos materiais na dependência dos espíritos impuros. Estabelece assim tacitamente entre estes o delinquente, um pacto que o leva à sua perda, para que lhe será sempre fácil romper, se o quiser firmemente, caracejando a assistência dos bons espíritos. Esta é a pergunta 550, perdão. Estamos a falar de defender a alma, não é? Mas os espíritos são muito diretos na resposta. Mas, de qualquer das formas, eu vou fazer um comentário aqui. Certamente não podemos vender a alma nem nos vender a ninguém, não é? É de todo lógico. Esse não é o sentido real deste assunto. Não podemos nos vender se o espírito que compra está destinado ao despertamento espiritual, como todos os demais. As coisas espirituais não se compram. As coisas espirituais não se vendem. Tudo pertence a Deus que criou todas as coisas. Somente o ignorante troca os seus sentimentos por dinheiro. Se queres ter ouro na caixa, é bom e justo que trabalhes. O trabalhador, diz o Evangelho, é digno do seu salário. Quem vende o que não é seu será marcado de modo a responder, em outra vida, pelas consequências nefandas do seu ato indigno. Nós já falámos que o ensinamento de Jesus sobre isto, o qual poderá repetir: procurai primeiro o reino de Deus e a justiça, que tudo mais virá para acréscimo da misericórdia. Já falámos disto. É querer tomar qualquer coisa que não é nossa, constitui infração. E respondemos por isso às linhas da nossa vida, como para todas as criaturas ascender para a luz para os seus próprios esforços. Lutar com a meta definida é o nosso dever. Lutar não fora de nós é a meta mais acertada na vida. Vejamos o que falou o apóstolo Paulo referindo a este assunto. Assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Eu vou repetir. Assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como deferindo golpes no ar. Paulo aos Coríntios. Paulo, o apóstolo dos gentios, que referia às lutas internas, como era ao fim e ao cabo o seu costume, antes de encontrar Jesus no caminho de Damasco. É a guerra que tanto dizemos, a guerra por dentro. As lutas com nós mesmos. Todas estas fábulas que carregam em sua estrutura algo de verdade. A venda da alma deve ser um empenho que temos com o Pai, de conquistar-nos a nós mesmos em todos os rumos da vida, nos comprar a nós mesmos pelo trabalho dedicado ao próximo, ter caridade e amor sem distinção, empenhar a nossa vida no bem coletivo, ajustar para experiências no celeiro espiritual, onde não falta a força da fraternidade e a força da compreensão. Alma alguma fica condenada à miséria moral.
Ela é igual às outras, ela cresce despertando os valores que todas possuem. São atributos divinos colocados no ímã de todas elas. O tempo tem o poder de acordá-la e Jesus ensina como fazê-lo para o grande despertamento da vida. As ilusões do passado vão ficando para trás e a verdade do porvir vem chegando aos nossos corações, valorizando toda a nossa vida, em se ligando à vida de Deus, cada vez mais presente nos nossos sentimentos de amor. Devemos romper com o mal. Se por acaso nos encontramos ligados a Ele, abracemos a verdade e esse trabalho será abençoado pelos benfeitores da eternidade e seremos vencedores, ganhando a nós mesmos. E vamos mudar de tema: poder oculto, talismãs e feiticeiros. É um tema bastante interessante e depois já digo porquê. Na pergunta 551, pode um homem mau, com auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? Olha bem esta resposta. Não. Deus não o permitiria. Então, nesta pergunta 551, Kardec pergunta se pode um homem mau, com auxílio do espírito mau, fazer mal ao próximo. Isto leva a pensar, ao fim e ao cabo, vejamos de outra forma. Se um homem de um má caráter deseja fazer mal ao seu próximo, claro que está que Deus não permitirá, não é? Que esse mal seja feito, pois existe a lei da justiça criada por ele, de forma a proteger as criaturas. O mal que o ser recebe, se entendemos isso por mal, são lições necessárias para o seu adiantamento espiritual, capazes de libertar as criaturas, pois é pelo sofrimento que reconhecemos o valor do bem. Deus não permite que o ignorante faça o que bem entender. Se ele é ignorante, a sua liberdade de ação é pouca. As suas forças são inibidas para não saber usar as suas qualidades. Somente o tempo lhe irá conferir mais de se libertar, de florescer dentro de si, quando souber fazer o uso e um bom uso das suas faculdades espirituais. No sentido mais profundo, o mal não existe. Quando o Senhor permite que alguém sofra, é com a finalidade de um aprendizado maior. Tanto o homem mau como os maus espíritos se reúnem sempre sem finalidade no que se refere ao amor, por desconhecer essa fonte divina. Eles pensam somente no mal e desejam perseguir as pessoas de que não gostam. No entanto, todos temos os nossos protetores que nos cercam. Temos a defesa natural e as vibrações do mal retornam à sua origem. Assim, os que provocam desarmonia, com o tempo passam-se a interessar pela harmonia, pela amizade, pela caridade e pelo amor. Quem sofre as consequências do mal que pratica não vai se interessar mais em fazê-lo novo, principalmente sabendo que o bem nos tranquiliza o coração. Muitas das inquietações que sofremos são psicológicas e transitórias, passando com o tempo. Ninguém se faz que aumentemos a nossa fé, compreendendo que Deus é Pai amoroso e que todos somos seus filhos. Deus é a expressão de Jesus, é a expressão de Deus, traçando para nós todos os caminhos para a nossa paz. Ele deixou para a humanidade o Evangelho divino. Método esse que nos educa, que nos instrui, nos capacitando para as lutas maiores que são as lutas internas. E o que é que devemos fazer? Uma cirurgia moral. Se estamos doentes há muito tempo, somente existe um remédio para nos curar: o amor. E o médico dessas enfermidades somos nós mesmos. Temos que pensar nisto. Enquanto ficarmos pendentes das coisas e companheiros para a nossa cura, ela demora a se realizar. Ninguém é culpado dos nossos infortúnios, ninguém nos faz mal. E indo mais além, ninguém
nos faz o bem. Se somos caridosos, quem recebe a caridade somos nós mesmos que a fazemos. Se amamos todos, quem recebe esse amor na profundidade do termo somos nós mesmos que amamos. Assim evidencia-se o valor da retidão em todos os sentidos. Enquanto estamos a fazer um mal ocultamente para prejudicar os outros, esse mal está-nos atingido. Se procurarmos destruir os outros, estamos destruindo a nós mesmos e complicando os nossos próprios passos. Ninguém engana as leis da justiça e as leis do amor. Pensar no bem, que o bem nascerá em nós. Falar corretamente, que a palavra nos iluminará. Escrevemos que temos esse dom. Sobre a fraternidade, que esse dom nos irá libertar de todas as contingências do mal. Quando alguém para nos assustar disser que nos vai fazer mal, oremos por ele. Porque a troca de trevas que ele possa lançar na nossa direção receberá a luz com o teu amor, responde. E ele, nesse clima de amizade, poderá acordar para as leis do amor e as leis da caridade. E vamos à pergunta 552, que deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar. Olhem esta resposta. Algumas pessoas dispõem de grande força magnética de que podem fazer uso, se os maus forem os seus próprios espíritos. Caso seja possível, se torna a serem secundados por outros espíritos maus. Não creias, porém, no pretenso poder mágico, que só existe na imaginação das criaturas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. O facto que citam como prova de existência desse poder são factos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Então, esta pergunta, estamos a falar de crenças, estamos a falar do poder de enfeitiçar. Com base nesta resposta e também na pergunta, vamos ver, é que a crença no poder do mal somente é gerada pela ignorância. O que se chama de mal deverá ser esquecido e não alimentado, porque cada vez que se pensa nele, aviva-se aquele assunto nas mentes, de modo a fazer viver cada vez mais o mal, não é? Devemos construir, sim, o nosso destino, criando alicerces no bem, que sempre tem vida. Porque pensar nas coisas desagradáveis, qual é o objetivo disso? Mudemos as nossas intenções de cerimônia para o amor, para a alegria mais pura, para a esperança. Quando estivermos mudando e vivendo alguma das virtudes mencionadas pelo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, não fiquemos gloriando por isso. Não fiquemos pregando que conquistaste o amor e a bondade, porque pela nossa própria boca podemos desmerecer os nossos feitos elevados. É por isso que Paulo fala aos Coríntios: aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. E mais adiante ele continua: porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Estão a entender isto? Estes duas frases aqui de Paulo aos Coríntios é extremamente importante. É que podemos adquirir poderes com Jesus. Porém, não devemos nos louvar, e como que gloriar-se daquilo que possuímos, mas fazer o bem somente por amor. Deixemos que os outros falem de nós na nossa escola do Evangelho. Falando de nós mesmos, desmerecemos as nossas qualidades. Fazemos com uma mão para que outra não perceba. Porque se estivermos revestindo das coisas santas de Deus, por que temer o mal? Ele passará a não existir. A nossa conduta reta e pela nossa fé no poder de Deus e nas nossas próprias forças. Perdão.
Mas se queremos no mal, ele já se encontra a caminho. Se pensarmos em querer-nos no bem, é a mesma lei que te fará encontrá-lo. Vamos começar o dia alegrando-nos pela noite que tivemos, agradecendo a Deus e revestir-nos de poderes pela oração todas as manhãs, para que o ambiente do trabalho seja clareado pelas nossas boas intenções. Crescer com Deus, com Jesus, perdão, com o nosso amigo espiritual Jesus, é isso. É não faltar com as obrigações em tudo o que for chamado. É sempre trabalhar com honestidade em todos os campos da ação. As criaturas supersticiosas sofrem com as próprias ilusões, que devem ser desmanchadas pela certeza de que o bem é força maior. Como o sol diante das nuvens que desejam empaná-lo, persistir nas linhas traçadas por Jesus, porque será sempre vencedor. Que nós escolhemos os nossos caminhos. Escolhemos a nossa luta todos os dias para melhorá-los. Que Deus irá nos ajudar em todos os momentos. Devemos aumentar sempre a nossa fé no poder superior da vida, porque vê-la em tudo o que observamos e tudo o que tocamos, que Ele, Deus, ficará cada vez mais visível para o nosso coração faminto de luz. Não resta dúvida que algumas pessoas dispõem de muita força magnética e por vezes fazem um mau uso dela. Oremos por essas almas que desconhecem as oportunidades que o Senhor dá de trabalhar para o próprio bem. As forças que usamos não são nossas. As forças que usamos são de Deus, que nos entrega pelo seu amor para a nossa recuperação. Se nós não soubermos usá-las, elas nos serão tiradas e responderemos pelo nosso desleixo para as atividades mágicas que fomos instrumentos. Os espíritas, principalmente, sabem disso e devem fazer bem um bom uso das suas faculdades. E vamos à pergunta 553. Que efeito podem produzir-se as fórmulas e práticas mediante as quais pessoas há que pretendem dispor do concurso dos espíritos? E a resposta é a seguinte. O efeito de torná-las ridículas se procedem de má fé. No caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as fórmulas são mera charlatanaria. Perdão. Não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sentido cabalístico, nem talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porque estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. E Kardec reforça a pergunta com o seguinte. Mas não é exato que alguns espíritos têm ditado eles próprios formas cabalísticas? E os espíritos superiores respondem, efetivamente. Há espíritos que indicam sinais, palavras estranhas, ou prescrevem a prática de atos por meio das quais se fazem os chamados conjuros. Mas ficais certo de que são espíritos que vos outros encarnecem e zombam da vossa credulidade. Peço imensa desculpa. Então, estamos a falar, nesta pergunta 553, de efeitos de fórmulas. Pois, como dizem os espíritos superiores, verdadeiramente não existem fórmulas ou práticas que tenham o poder de atrair espíritos. Como seja, o uso do talismã ou de outro qualquer objeto que garanta a atração das entidades espirituais. No espiritismo, talismãs e outras imagens, como nós aprendemos, podem não significar nada. Elas vêm de dogmas anteriores em que nós, em que nós adorávamos imagens. Mas se nós quisermos adorar um espírito, nós não precisamos da imagem dele. Basta sabermos orar, basta pedirmos a ele, sermos humildes e fazermos tudo no bem.
Porque já não é utilizado isso. E o Espiritismo já explica o porquê. O Espírito se encontra acima da matéria. Ele é que a dirige. E não essa que o prende, pois não possui qualidades ou radiações superiores àquele. A alma tem sempre condições de procurar a qualidade superior, ao passo que a matéria não domina esse recurso. Essa crença em fórmulas é por ilusão, que nasce do fanatismo religioso entre as pessoas ignorantes. No que tange às verdadeiras leis de Deus, como se poderia aceitar a justiça, sendo que os maus espíritos poderiam usar formas que poderiam atrair más entidades e colocá-las junto a um justo? Pergunto, mas onde é que estaria a vontade de Deus nisto? Porque as formas são somente para impressionar, fazendo sofrer aquele que é ignorante. Vejamos o que diz Jesus aos fariseus quando ele e os seus discípulos trabalhavam no sábado. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos. É bom que verifiquemos pela palavra de Jesus que o sábado sagrado para os deuses não tinha influência alguma nas almas. O sábado foi feito por causa do homem seu superior, porque as formas extravagantes nascidas de mentes desequilibradas é somente para atrair fama com o sofrimento dos incautos. Poderiam atrair e comandar o espírito que a tudo pode dominar no exercício do bem e da verdade? Pergunto. Não acreditemos que amuletos possam dar uma boa vida, que rabiscos de determinada afeição possam nos oferecer deste ou daquele mal. Isso é pura ficção. Nascido do interesse de ganhar dinheiro fácil e nada mais. Por isso, somente o espírito pode atrair o seu igual. O pensamento é a ponte-chave da atração dos espíritos, de modo que pensas, podes atrair almas com os mesmos pensamentos. Sabemos que, e disto temos provas, que os espíritos que assinam nomes respeitáveis ensinam formas cabalísticas aos incautos, aos de boa fé, melhor dizendo, de fé cega, que em tudo acreditam desde que venha dos espíritos. São entidades enganadoras, que começam a enganar-se a si mesmas na ilusão de comprar a felicidade em todo o esforço. Toda a subida exige esforço, sacrifício e dor. Vejamos o que diz o apóstolo João na sua mais alta inspiração sobre os espíritos e sobre certos espíritos. Amados, não deixe crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos que precedem Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Olha que interessante isto. É justamente isso que o grande apóstolo de Jesus já tinha percebido nos anúncios de espíritos que, sem a devida competência para anunciar, são falsos profetas da erraticidade em que não devemos acreditar. O espiritismo codificado pelo missionário de Lyon, Allan Kardec, vem-nos ajudar a classificar os espíritos e a reconhecê-los pelo que falam ou escrevem. Os espíritas que se deixam envolver por estas falsas comunicações esquecem da leitura da doutrina e não usam a própria razão, deixando-se levar pelos aventureiros do espaço. É bom lembrar sempre que disse Jesus: cegos que guiam cegos. Qual é o destino? E vamos à pergunta 554. Não pode aquele que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude um talismã atrair o espírito por efeito mesmo dessa confiança, visto que, então, o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas auxilia... vou repetir. Não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia a concentração.
É verdade, dizem os espíritos, mas da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza do espírito que é atraído. Ora, muito raramente, aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã deixará de colimar um fim mais material do que moral. Qualquer porém que seja o caso, essa crença denuncia uma inferioridade e uma fraqueza de ideias que favorecem a ação dos espíritos imperfeitos e escarninhos. Então, nesta pergunta, falamos de confiança em talismã, não é? Um homem de fé, mesmo que seja uma fé cega, confiando no talismã, pode perfeitamente atrair espíritos para o auxiliarem, mas não por causa do objeto que tem em mão, e sim por a sua fé, pelos seus pensamentos que entram em ação ou por um motivo das suas necessidades. Além disso, pelo trabalho que tenha prestado à família e à sociedade. Para tanto, esse companheiro tem como os outros homens um protetor espiritual que o acompanha por amor e não está atraído para junto do seu tutelado por causa do talismã, e sim pelo compromisso do passado, mediante a val que deu a favor do encarnado. No momento presente nos pede limpeza da mente e compreensão elevada. Jesus já se encontra novamente entre todos. Pretende algo pura para os corações sedentes de amor. Não nos preocupemos com os fenómenos que possam ocorrer e que devem se formar pelos processos naturais da vida. O fenómeno maior entre a humanidade deve ser aquele que Jesus nos ensinou, para que todos nós pudéssemos provocá-lo, a reforma íntima das criaturas, as mudanças de comportamento. Ele falou várias vezes para que todos os homens entendessem, e qualquer faixa de entendimento que se encontrassem, e para os seus ensinamentos, varassem os séculos, iluminando os milénios com o mesmo fulgor da sua luz. Ele dizia a Marcos: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O mesmo Evangelho do Mestre volta renovado, brilhando a sua natureza primitiva, com o nome de doutrina dos Espíritos. Ou seja, Espiritismo. Tornando a nos falar, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça a palavra do pastor, que sempre ama o seu rebanho, renovai, 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 que todos, sem exceção, são filhos de Deus. É que as intenções puras somente não bastam. É preciso que saibamos os caminhos a percorrer e que vivamos os ensinamentos do Evangelho em espírito e verdade, sem apego às coisas materiais e sem dar valor excessivo a elas. Todas as coisas abaixo do homem foram feitas por causa do homem, e não o homem por causa das coisas. O Espírito encarnado já passou por todos os reinos, e é um motivo de glória para ele receber a razão e compreender de onde veio e para onde vai, na plenitude dos seus prazeres espirituais. Agora estamos recebendo em nome do Pai, que tanto nos ama, a educação de vida para entrarmos na instrução necessária, saindo dos restos de ressentimento animais que ainda nos prendem a paixões inferiores. Aos poucos, homens que se encontram apegados aos talismãs e formas enganadoras, oremos por eles, para que em breve se cansem das ilusões e se passem, como nós passamos, para o talismã divino que se chama amor. Este sim pode irradiar invisivelmente dentro do coração e atrair espíritos de alto porte, a nos ensinar as linhas da verdadeira fraternidade, que se divide em milhares de virtudes. Pensamento é tudo, e temos que o disciplinar. As palavras são valiosas e temos que as coronar. O trabalho é a força de Deus em nós,
exercitemo-lo com honestidade, que a vida para nós se tornará um sol a brilhar na nossa cidade de Deus, o coração. E vamos à pergunta 555. Que sentido se dá que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeira? E vamos ver que é curiosa esta pergunta e a resposta. Aqueles a que chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como seja a força magnética ou a dupla vista. Então, como fazem coisas geralmente incompreensíveis, estão tidas como dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado muitas vezes feiticeiros aos olhos dos ignorantes? Allan Kardec faz aqui um comentário que eu vou ler. O espiritismo e o magnetismo nos dão as chaves de imensidade de fenómenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas. Em todos os factos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências que, a bem dizer, formam uma única, mostrando a realidade das coisas e as verdadeiras causas que constituem um melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Aqui falamos nesta pergunta de feiticeiros, não é? Os chamados feiticeiros são homens ou mulheres que possuem, segundo o livro dos espíritos, certas faculdades como a força magnética ou dupla vista. Os de boa fé são assistidos por espíritos benfeitores e os de má fé por espíritos da sua categoria. A existência dos chamados curadeiros tem uma razão de ser. Eles aparecem mais em lugares afastados, ermos, de onde não existe outra maneira de aliviar os sofredores, e a razão nos pode indicar a fazer compreender que Deus é tão bom, desperta alguns dons nestas criaturas a favor daqueles que sofrem. Os de má fé, que fazem do seu dom motivo de comércio, devem ser esclarecidos pelos que já alcançaram compreensão e não perseguidos. É que Jesus deu mostra de todos os dons desenvolvidos, curando todos os tipos de enfermidades e erguendo a criatura moralmente para a vida feliz. Mas a doutrina espírita faz o mesmo. O médico curador não é menos e nem mais que um curador comum. Que impõe nas suas mãos no doente, curando as suas dores, que distribui água fluidificada e dá conselhos como se fosse ide e não quer mais, de Jesus. Os feiticeiros são chamados erradamente. Estão se tornando raros, porque estão surgindo outros métodos de cura para a humanidade, que cresce cada vez mais na compreensão com Jesus. A doutrina do Espírito vem-nos esclarecer aos de boa vontade o que devem fazer para curar e aliviar as dores do próximo, dentro da lei natural, sem o uso de fórmulas, amuletos no pescoço e talismãs. O homem que se chama feiticeiro é dotado de poder magnético mais elevado que o homem comum. E quando não tem compreensão, acha que somente ele possui o poder, começando a fazer coisas fora da lei do dai de graça o que de graça receberes das mãos do benfeitor maior. Existe em todo o mundo as chamadas benzideiras ou benzedoras que curam, e aliviam milhares de criaturas com as suas mãos, por vezes curando ramos que acham convenientes como transmissor de energia. Estas pessoas são médios de berço, como dizem alguns. Quando aceitam na disciplina e usam o seu poder para comércio ilícito, os espíritos superiores os assistem, ajudando-nos a ajudar em nome daquele que é a luz do mundo. Quando vendem os seus dons, mesmo que seja por ignorância,
responderão pelas suas consequências e divulgarão o seu procedimento incorreto. Quem traz o poder de curar e por vaidade quer ser o primeiro nos lugares por que passa, curando, é bom que saiba que não é ele que cura, é Deus. É Jesus quem responde a esse tipo de curador, como escreveu Marcos. E quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Tudo pertence ao Senhor. Temos que gloriar-nos de alguma coisa que possuímos e desmerecer os valores que passam por nós em favor dos outros. Se Deus permite que houvesse curadores, feiticeiros, benzedores e outros nomes que dão, é bom que se notem os benefícios prestados por eles por onde existem, onde não existem, perdão, outros recursos. E todos eles é justo que se diga, começam os seus trabalhos, mesmo rudimentares, com oração e respeito a Deus e os chamados santos. Deves ter respeito para com esses irmãos, onde estiverem, nos seus trabalhos em nome da caridade. Não os condenemos, mas esclarecemos com amor, porque na educação ninguém se revolta quando o educador opera com amor. Não nos esqueçamos que os feiticeiros e demais pessoas dessa faixa são também nossos irmãos. Foi isso que nos ensinou o Evangelho. E vamos hoje ficar por esta pergunta 555. Quero agradecer-vos por terem assistido e aqueles que ainda vão assistir. Mas primeiro do que tudo, agradecer ao nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, aumentou deste trabalho. Aos nossos guias, meus que tive aqui, acompanhamento, e a todos os vossos guias de vós que ireis assistir, encarnados ou desencarnados, para que nesta harmonia, nestes momentos de paz que tivemos, possam ter compreendido, possam vos ter esclarecido sobre estas perguntas e estas respostas dos livros dos Espíritos. Obrigado a todos. Jesus, fica aí nos nossos corações, agora e sempre, ajudando-nos e iluminando-nos, como sempre o fazes. E que assim seja. Obrigado a todos que assistiram a este episódio 70. Dentro de um par de dias voltarei para o episódio 71. Que Deus esteja sempre convosco. Muita paz, muito amor para todos. Obrigado.